Nós vimos até aqui o Agostinho e vimos o Tomás de Aquino. Agostinho lá no início da Idade Média, no século V, e Tomás de Aquino no século XIII. Tanto Santo Agostinho como Tomás de Aquino, os dois possuem os dois pés fincados na Idade Média. E os dois estão com esses dois pés fincados na Idade Média porque os dois estão discutindo a relação entre Igreja e Estado. Porque os dois estão discutindo a submissão, e não só apenas discutindo, mas estão submetendo a razão à fé. O direito civil ao direito canônico. O Estado à Igreja. Os reis ao Papa. Cada qual fazendo isso ao seu modo. Agora, já a partir do século XIII, dentro do seio da própria Igreja, essa visão começa a ser questionada. E um dos primeiros a fazer um questionamento sobre essa submissão da razão à fé, do Estado, à Igreja, do direito civil, direito canônico, é Guilherme de Ockham, também membro do clero. Guilherme de Ockham viveu entre 1285 e 1347. Então, usando essa metáfora, essa figura de linguagem, enquanto Tomás de Aquino e Agostinho têm os dois pés na Idade Média, por defenderem a submissão da razão à fé, direito civil, direito canônico, o Estado, a Igreja, os reis ao Papa, Guilherme de Ockham tem um pé na Idade Média, porque ele ainda está discutindo essa relação entre fé e razão, Igreja e Estado, direito civil, direito canônico. Só que ele está com o pé no ar. E o que significa esse pé no ar? Esse pé no ar significa que ele, apesar de estar discutindo essa mesma temática que existiu ao longo de toda a Idade Média, ele já pensa num caminho diferente. Ele já propõe uma separação entre esses dois universos. Ele propõe uma separação entre fé e razão, uma separação entre direito civil e direito canônico, entre Igreja e Estado. Uma coisa é o poder secular, outra coisa é o poder espiritual. E por que Guilherme de Ockham propõe essa separação, que ao longo de toda a Idade Média foi sendo construída? Bom, Ockham, nesse sentido, é um pioneiro. E é um pioneiro porque ele baseia o seu pensamento na separação entre fé e razão. E ele se converte, ao fazer a defesa dessa separação, ele se converte num crítico feroz do caráter secular, ou seja, do caráter mundano, que no seu entendimento a Igreja havia adquirido. A Igreja, ao querer reformar o mundo, ao querer corrigir o mundo, como pregava, por exemplo, Santo Agostinho, a Igreja, na opinião de Guilherme de Ockham, acaba se corrompendo pelas riquezas, acaba se corrompendo pelo poder político, acaba se desviando da sua verdadeira vocação, que seria a de salvar almas. O Guilherme de Ockham é um dos pioneiros na defesa da autonomia do poder político com relação ao poder espiritual. E dessa forma ele acaba colocando as bases para o pensamento político moderno e sua exigência de um Estado laico, de um Estado não religioso. Por isso que ele está com o pé na Idade Média, porque ele está discutindo fé e razão, essa relação entre Igreja e Estado. Mas ele está com o pé no ar porque ele promove uma ruptura dessa visão medieval. Ele quer a separação. E ele já está apontando o seu pezinho para a Idade Moderna, na defesa de um Estado laico, de um Estado não religioso. O Guilherme de Ockham rejeita a tese de que o Papa, como sucessor de Pedro, submete, tanto no plano espiritual como no temporal, a todos. No entendimento do Guilherme de Ockham, essa postura acaba contrariando o espírito do Evangelho e instaurando uma verdadeira escravidão. Para ele, a função do Papa não é dominar os homens e os reis, mas zelar para que a Igreja continue fiel aos ensinamentos de Cristo, os quais têm por base o amor
que liberta. Entende que a estrutura monocrática da igreja, ou seja, a igreja ter ser o poder, tanto no plano espiritual como no plano material, submetendo o Estado, essa estrutura monocrática da igreja, ela é a negação da presença do Espírito Santo. A preocupação excessiva com o poder e com a riqueza estariam transformando a igreja em uma instituição puramente mundana, afastando-a da sua vocação. Com sua postura crítica, pretendia demonstrar a necessidade de uma reforma na estrutura da igreja, de modo a fazê-la recuperar o espírito cristão do qual havia se desvirtuado. E para isso, seria necessário reconhecer o caráter funesto, olha, gente, a força dessas palavras, o caráter funesto da teocracia e da falibilidade do Papa. Qualquer governo teocrático é funesto. E o Papa, ele não é perfeito. O Papa, no entendimento do Guilherme de Ockham, ele pode ser o representante de Deus aqui na Terra. Não é perfeito, é um homem. Portanto, o Estado teocrático ele tem um caráter funesto e nem o Papa deve ser a última palavra em tudo, porque o Papa também é falível. Se a relação dos próprios fiéis com o Papa, porque o Papa é falível, não deve ser de submissão, muito menos ainda do poder político em relação ao poder eclesiástico. Até porque essa intromissão da igreja nos assuntos do Estado, ela implicou na corrupção da própria igreja. A igreja se desviou da sua verdadeira vocação. Então, para o Ockham, o Estado e a igreja são instituições distintas e autônomas, sendo que sobre o poder temporal, o Papa não tem competência nenhuma. A única competência do Papa diz respeito aos assuntos espirituais. O Ockham, ele rejeita tanto a doutrina do Agostinho como a doutrina de Tomás de Aquino, que vinculavam a ordem mundana a uma ordem sagrada e superior. Guilherme de Ockham dá, nesse sentido, um passo importante para o surgimento de um pensamento político desvencilhado de qualquer concepção teológica. Para finalizar essa breve explicação sobre o pensamento político de Guilherme de Ockham, vamos tomar algumas conclusões. As ideias de Ockham, elas revelam a crise da escolástica. O que é a escolástica? A escolástica é esse pensamento cristão, surgido na Idade Média, baseado na conciliação entre a revelação divina e a racionalidade. Então, as ideias do Ockham revelam essa crise da escolástica e do empreendimento medieval de buscar esse equilíbrio entre fé e razão. Não há esse equilíbrio entre fé e razão. Fé e razão pertencem a universos diferentes. A ruptura desse equilíbrio acarretou no campo da reflexão política a separação entre a ordem mundana e a ordem espiritual. Acarretou na separação entre o poder político e o poder eclesiástico. E acarretou na separação entre o direito civil e o direito canônico, o que criou condições para o florescimento do pensamento renascentista, com toda a sua ênfase na autonomia da razão, sua valorização do indivíduo e sua crítica aos poderes tradicionais.